Pesquisas mostram que este ano, pelo menos 270 mil pessoas profissionais foram demitidos de empresas aqui no Brasil e no mundo inteiro. Só em março foram quase 90 mil demissões. Bom, esse número preocupa e é tema do Rumo Certo de hoje. Você vai ver que contratar de forma errada pode sair caro para as empresas. Vamos falar sobre isso com um especialista. Está aqui comigo o Marcelo Amaro. Marcelo é diretor de recursos humanos da Portão 3, especialista em remuneração e benefícios também. Marcelo, seja muito bem-vindo. Ótimo, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado pela sua disponibilidade aí de gentileza, do seu tempo com a gente, de compartilhar conhecimento também. E eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, Marcelo, antes da gente seguir na conversa e do trabalho que desenvolve na Portão 3. Legal. Bom, eu trabalho com pessoas, com RH há mais de 15 anos, me especializei na forma de fazer com que as pessoas fossem cada vez mais produtivas no ambiente de trabalho e trabalhando a cultura organizacional como forma de trazer resultado para as empresas. Hoje eu estou como diretor de People na Portão 3, A Portão 3 é uma fintech e tem como premissa facilitar a vida das áreas financeiras das empresas por meios de pagamento e tudo mais. E a gente está numa ascensão e num crescimento super legal, o que faz com que a área de pessoas seja cada dia mais estratégica e acertar com as pessoas tem sido um super desafio. Então, Marcelo, para além dessa questão técnica, das ferramentas que a gente tem hoje nesse relacionamento aí de pagamentos, enfim, de contas, de facilitar esses processos, o que é a máxima hoje nos relacionamentos ou numa contratação assertiva, como a gente diria? Legal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar num contexto como esse é apostar em uma área de pessoas, uma área que vá sempre olhar para essa premissa. As pessoas sendo produtivas, as pessoas sendo felizes, as pessoas vivendo a cultura da empresa. Eu sou muito feliz com isso porque eu estou hoje numa empresa que apostou em ter uma diretoria de people muito cedo, já de berço. Então, isso faz com que a gente consiga ser cada vez mais assertivo, tanto no programa de desenvolvimento das pessoas, quanto na atração e na retenção dessas pessoas para a empresa. Eu acho que a máxima nisso tudo está em criar uma cultura forte e trazer pessoas que são aderentes a esses valores, a essa cultura. Não, ótimo. Pois é, e aí eu imagino depende de cada empresa, Isso depende de processos também. Eu queria trazer um pouquinho isso mesmo para o dia a dia, para além do conceito, que é importantíssimo, mas na prática, há procedimentos para que se alcance isso de forma orgânica também, que não sejam impositivas, talvez as tarefas, as metas, as intenções, Como é que acontece isso na prática? Trazendo isso para um exemplo de uma pequena empresa, por exemplo, aí, Marcelo. Legal. Acho que o primeiro ponto que a gente traz isso para a prática é avaliar e identificar quais são os pontos fortes de valores da empresa. Então, a pessoa que está inserida ali, ela sabe, consegue reconhecer quais são os pontos de valores que são a máxima da empresa, que são os pontos que fazem com que a empresa seja forte e estruturada. Então, para a gente crescer como organização, a gente precisa trazer as pessoas certas, mas as pessoas certas não necessariamente são aquelas pessoas que têm o melhor currículo, ou a melhor formação, ou estudos. A pessoa certa, teoricamente, ela vai estar muito voltada àquela que se encaixa e se adapta à cultura da empresa, esteja adequada àquilo que a empresa se propõe. Então, para mim, o primeiro ponto a se fazer é fazer um bom mapeamento diagnóstico do quadro de valores e de cultura da empresa. E aí a gente passa para outras etapas, definições de posições, quais são as posições, quais são as estratégias de cada uma das posições, como essas posições vão ser lançadas no mercado, Qual vai ser o tipo de aderência que a gente vai ter do público mesmo, do mercado de trabalho e que tipo de pessoa a gente quer atrair para a nossa organização. E aí a gente passar por toda uma etapa de processo seletivo muito bem estruturado, para a gente consiga identificar e avaliar esses pontos de cultura nesses candidatos.
Rapaz, é um casamento desafiante, eu imagino aí, né? Para dar match nessa relação aí, não é fácil. Qual é o cenário que a gente tem? Tem profissionais capacitados ou com essa visão? Empresas também nossas no Brasil estão com essa visão, dando a importância que tem esse tema, Marcelo? Qual é o nosso cenário? Hoje eu tenho percebido as empresas muito mais cautelosas com esse tema, né? Há pouco tempo atrás a gente avaliava muito currículo, né? Muito quais as formações a pessoa tem, qual que é o cargo que ela já passou. E hoje a gente tem várias ferramentas que se aprofundam a avaliar muito mais comportamento, competências e valores e cultura, questões mais culturais do que só a técnica. A técnica ela é muito importante, mas no final do dia, se a pessoa está engajada, se a pessoa vive aquela cultura, vale mais do que algo técnico que eu posso formar e desenvolver em um programa de desenvolvimento daquele profissional. Uhum. Tem setores mais predispostos, eu diria, para adotar desse modelo de negócios, né? Que é um modelo de negócios que acompanha as mudanças comportamentais, mudanças de sociedade, não deixa de ser um modelo também, né? Mas eu digo, tem setores que já estão mais propensos a fazer esse casamento, Marcelo? Sim, eu acho que com o boom das startups, né, e dos modelos de negócio com metodologia ágil e tudo mais, as empresas do meio tecnológico, do meio tech, acabou apostando muito mais nisso, né? Não dá para você contratar só o melhor desenvolvedor, por exemplo. Ele tem que ser um desenvolvedor que vive e veste muito a camisa daquela empresa, daquele negócio, que está muito inserido naquele ambiente, para ele poder desenvolver os sistemas, por exemplo, e fazer com que a empresa cresça por meio do trabalho dele. E é um win-win, né? Ganha-ganha. A empresa ganha, o profissional ganha, a comunidade ganha e tudo mais. Então, eu vou fazer uma pergunta para você que já fiz para outros especialistas aqui também. É recorrente, sim, mas preciso da sua avaliação e até pela experiência que você tem na Portão 3. Mas é uma questão geracional isso, Marcelo? Eu tenho profissionais já entendendo mais, ou já vem com essa consciência mais de valorização do propósito, daquilo que a empresa oferece, dessa mudança toda que a gente está fazendo. Empresas mais tradicionais têm mais dificuldade para adotar. Eu digo porque você falou aí que é um segmento talvez de TI, de tecnologia, né? E eu imagino que essa moçada mais nova tenha mais conhecimento, mais habilidade, mas entra nesse mesmo caldeirão aí essa questão de ser de uma geração mais com outra visão, Marcelo? Essa pergunta é excelente. Há 10 anos atrás eu atuava muito mais com o setor de serviços, né? E hoje, vivendo esse meio tech, eu tenho percebido os candidatos muito mais preparados em relação a isso. Antes, a minha entrevista ela era muito mais focada em eu levantar diagnósticos do candidato. Hoje eu percebo muito mais que os momentos de bate-papo, eles fluem como uma troca. Então, o candidato também entrevista a empresa. O candidato também quer saber quais são os valores da empresa para que ele também tome a decisão. Então, é muito geracional e as pessoas aprenderam muito a identificar na empresa se aquele é um bom lugar para trabalhar, se aquilo faz sentido para ela e se é ali que ela vai querer crescer ou não. Então eu vejo que existe sim hoje uma questão de geração de uma escolha. A escolha, ela não está mais só no empregador, né? Ela está dos dois lados. Que bom isso, né? Uma mudança de visão fantástica. E eu imagino então, você aí com todo o seu conhecimento, vai me dizer o quanto os RHs também tem que mudar nas suas posturas, né? Não basta mais ter o dado lá para marcar o benefício que você vai ter, as férias, enfim, o RH é outro também, né? Já mudou também, né? Exatamente. Hoje o RH ele tem que ser muito mais presente e muito mais na formação de pessoas que perpetuem esse conhecimento. O que eu fazia antes de um processo mais estruturado, mas muito mais dentro da área de people, hoje não existe mais. Hoje todas as pessoas na corporação são envolvidas no processo seletivo. Inclusive eu tenho uma etapa do meu processo que é um bate-papo de cultura, que a gente pega pessoas de áreas distintas para conversar com o candidato e poder tanto identificar nele pontos que são aderentes aos valores da empresa, quanto também responder para o candidato
fora aquela conversa mais enviesada que o recrutador vai já direcionando, uma conversa muito mais de quem está vivendo ali, quem está nas operações e quem consegue levar os valores. Então, o RH teve que se adaptar tanto com tecnologias, sistemas de mapeamento de perfil que vão muito mais para questões comportamentais e de competências, do que fazer um processo enviesado e técnico e muito mais olhando ali currículo. Então, sim, a gente teve que evoluir muito e teve muito chão para isso, mas eu vejo que a gente está caminhando para e até citando um pouquinho aí das queridinhas do momento aí, né, das inteligências artificiais, né, como isso tem ajudado o RH a evoluir e a identificar sempre o melhor candidato, dar um match legal aí com a empresa. Que bom. Mas agora, então, e tendo dado o match, tendo feito o casamento, ótimo, o RH recrutou aquele profissional. O outro desafio, que também se tem questionado muito, que é uma questão geracional, é a tal permanência ou retenção, que eu acho que é um termo talvez meio pesado, mas né? Uma retenção que seja orgânica, automática, é o outro desafio. Também essa retenção exige um procedimento, uma postura diferente de ambas as partes também, né Marcelo? Exatamente. Nesse ponto, eu gosto de citar muito o papel da liderança nisso tudo. Como a liderança tem um papel fundamental na manutenção, no desenvolvimento e, claro, na retenção, em fazer com que aquela pessoa goste e queira estar ali, né? Tanto no aspecto de desenvolvimento mesmo, fazer com que a carreira da pessoa cresça e que a pessoa caminhe com a empresa e existe aí uma manobra ganha-ganha, quanto no dia a dia em identificar pequenos desvios e fazer rapidamente as correções que precisam ser feitas, com feedbacks diários, os famosos one-on-ones aí, né, aquela conversa ali tete a tete, para poder identificar desvios e tratar e criar planos de ação para que a gente desenvolva a pessoa também, né? Não é só trazer ela do mercado, a gente tem que fazer com que a pessoa cresça também e cresça junto com a empresa. Ótimo, acho que vale até a gente entrar um pouquinho mais nessa questão da liderança, né? Porque também a liderança tem um desafio enorme aí de equilibrar o resultado, o pragmatismo do resultado que a empresa espera, com essa mudança de comportamento, né? Com um engajamento de toda uma equipe, de ser muito empático também, a gente tem discutido muito isso. Queria ver a sua opinião, ouvir a sua opinião também a esse respeito, assim, sobre essa nova liderança que a gente preconiza, se tem disponibilidade no mercado, a gente tem líderes preparados, as empresas também estão contratando mais líderes nessa linha. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, é assunto para o próximo bloco aí da nossa conversa, tá bom, Marcelo? A gente volta em instantes, tá? Muito bem. Você de casa também? Continue com a gente aqui no Rumo Certo. Voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre contratações, eu diria, assertivas, né? Uma contratação errada numa empresa, dizem os especialistas, pode sair caro. Vamos continuar a nossa conversa, está comigo o especialista no assunto, diretor de recursos humanos da Portão 3, especialista em remuneração e benefícios, Marcelo Amaro. Marcelo, vamos continuar na nossa conversa? Falava no bloco anterior, fiz uma provocação na mudança de bloco, quando chegamos para o intervalo, sobre o papel do líder, né, nesse processo todo, que eu diria desafiante também, tem que equilibrar aí o resultado, o pragmatismo do resultado, das metas, do cumprimento, e ao mesmo tempo trazer para junto toda uma equipe, né, criar cada vez mais engajamento. E aí liderança também a gente tem no mercado hoje disponível. Como é que está esse processo de formar ou encontrar líderes já engajados e já com essa visão das mudanças, do que precisa se fazer nas empresas para que seja cada vez mais efetivo, mais produtivo? Como é que é o mercado nesse sentido também, Marcelo? Eu acho que esse é um dos grandes desafios para esse período em que a gente está vivendo, né, pós-pandêmico e tudo mais. As pessoas aprenderam um modelo de gestão diferente do que a gente vai precisar ter agora, né?
O bom líder, ele tem um equilíbrio muito grande, né? É um gráfico muito específico entre liderança de pessoas e liderança de resultados. Hoje a gente tem encontrado de fato, essa balança meio desequilibrada. O líder está muito voltado apenas para pessoas, mas ele acaba perdendo o foco em resultado, em fazer com que aquelas pessoas entreguem resultado. Ou ele está com foco muito em resultado e acaba esquecendo que as pessoas é que geram resultado e as empresas são feitas disso. Então a ideia é a gente encontrar o líder que tem no mercado, né, que tem uma balança um pouco mais equilibrada e trabalhe fortemente no desenvolvimento dessa liderança internamente, trazendo os valores da empresa para a mesa e fazendo com que o foco seja o resultado pelas pessoas e as pessoas pelo resultado. Então esse equilíbrio é muito importante. Sobre esse desafio de olhar para o mercado e encontrar esse profissional, vai muito além de apenas uma busca ativa de perfis e tudo mais, né? A gente tem hoje no mercado ferramentas que identificam nos candidatos o perfil de liderança, né? O perfil que a pessoa precisa ter para fazer a gestão de uma equipe, de um time, mas essas ferramentas elas são muito enviesadas pelo modelo de gestão tradicional. O que a gente quer hoje é mais do que isso, né? O que a gente quer hoje é uma liderança que, apesar de olhar para o resultado e pelo resultado que as pessoas entregam, olhe também para aquela pessoa como um indivíduo e que trabalhe a formação de novas lideranças ou de novos especialistas. Então, esse é o grande desafio do momento, sabe? Desenvolver esses líderes para esse grande momento que a gente está vivendo. É uma transição que a gente está vivendo também, né, Marcelo? Tem muito que se aprender ainda, quase que na prática, eu diria. A pandemia acentuou esse conceito, né? Essa mudança, né? Exatamente, exatamente. A pandemia fez com que a gente estourasse uma super bolha, né? Daquele líder que estava muito ali em cima do resultado, para aquele líder que está preocupado também se está tudo bem com aquela pessoa, se ela está vivendo bem, se ela está bem para ser produtiva. Então, esse equilíbrio foi muito importante para a gente como empresa e como RH também, até para a gente poder aprender a como desenvolver essa nova leva de líderes que vem por aí e como fazer esses novos líderes desenvolverem novas pessoas para serem líderes também. Marcelo, e qual é a sua opinião, Marcelo, sobre uma máxima que a gente ouviu a vida inteira, de que algumas pessoas têm perfis, né, para determinadas funções? Se diz muito isso de um vendedor, né, que ele é vendedor nato, se comunica muito bem. E em lideranças também se diz muito isso, né, que é uma pessoa que tem mais trato com o outro, tem empatia. Agora, essas características, essas habilidades comportamentais, também se aprende, né, Marcelo? Como é que é? O que a gente tem no mercado hoje nesse sentido? Como é que a gente desenvolve um líder nesse sentido? Legal, legal. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, quando a gente olha para o mercado e faz uma avaliação de perfis, por exemplo, a gente identifica perfis-chave, né? Então, por exemplo, a gente identifica que um vendedor, ele tem um lado comunicacional alto, mas não necessariamente uma pessoa que tem um lado comunicacional alto, ele vai ser um bom vendedor. Acho que tudo isso é uma série de conjunto de fatores que levam a pessoa a ter uma determinada habilidade, uma determinada competência. As ferramentas que a gente usa hoje, elas se aperfeiçoaram muito nesse sentido de identificar bons perfis, mas isso não é cravado em rocha. A gente precisa saber desenvolver determinadas habilidades da pessoa para que ela entregue um bom resultado. Hoje no mercado a gente consegue fazer uma boa busca com base em perfis chaves. Quer um bom vendedor? Procura uma pessoa que tem um bom skill de comunicação, de persuasão, argumentativo, mas não necessariamente ele já vai vir pronto. Então a gente precisa trabalhar todo um desenvolvimento, que vai desde produto, né? Qual tipo de produto que esse vendedor vai vender, até skills mesmo, que vai fazer com que ele seja cada vez mais um bom vendedor. Ou identificar que de fato aquilo não é para aquela pessoa e a gente vai direcionar ela para uma outra posição com base até numa aspiração de carreira que a própria pessoa tem. Não dá para falar que todo mundo que tem um comunicacional alto quer ser um bom vendedor. Ele quer ser um palestrante, quer dar mentorias, e a gente precisa também usar um pouco desse feeling que a pessoa tem de planos e aspirações futuras. Marcelo, tem uma outra questão que me chama bastante a atenção, é que apesar das ferramentas todas que a gente tem, né, você colocou aí para a gente identificar talvez alguns perfis ou habilidades comportamentais, né,
Mas tem muitas questões ou muitas habilidades que a gente as revela no decorrer do tempo, talvez por conta do trabalho, ou a gente descobre que tem com o tempo, quer dizer, é um processo diário de descoberta e de aprimoramento, talvez, das habilidades, né, Marcelo? Tem muito de sensibilidade nesse trabalho também, né? Sim, eu acho que vai nos pequenos detalhes, né? De como você vai conseguir direcionar aquela pessoa para ela até se encontrar e quando se encontrar, conseguir se desenvolver da melhor forma possível. Hoje as ferramentas que a gente tem, elas trazem um modelo, inclusive muito bom, de avaliação daquilo que a pessoa tem, que sempre tem nato, e daquilo que foi vindo com o tempo, né? Esse foi vindo com o tempo é muito importante, porque dita muito aonde a pessoa quer chegar e o que ela tem feito para se desenvolver para isso. E aí é o papel muito da liderança, da gestão e da própria empresa em apoiar no desenvolvimento disso. Se aquilo for um skill, uma necessidade, uma competência que for essencial para a condução e para que a pessoa entregue cada vez mais resultado, é muito do papel da gestão potencializar isso e ajudar nesse desenvolvimento. Aqui na Portão 3, por exemplo, a gente tem um programa de desenvolvimento individual para cada um dos nossos colaboradores, dos nossos trippers, que é como a gente chama eles, né? Cada um tem o seu plano de desenvolvimento muito voltado para aquilo que ele tem de competências, para onde ele quer chegar e para aquilo que ele necessita de arrojo e de melhoramento ali na parte técnica. Então, é assim que a gente desenvolve as pessoas dentro e, de certa forma, a gente já trabalha também a manutenção da pessoa na empresa, a retenção, porque a gente está falando de crescimento e todo mundo quer crescer junto com a empresa. Que bom, né? Isso, para além do resultado, é o dia a dia que é bom, né? É saudável isso para a saúde mental e até física da pessoa. Marcelo, eu queria que você discorresse para mim um pouco sobre essa afirmativa que eu fiz lá na abertura do programa, depois na passagem de bloco também, que é uma sugestão sua, inclusive, de que contratações erradas saem caro para a empresa. Por quê? Como? Eu acho que o principal ponto é a gente olhar o quão precioso é o nosso tempo, né? E a gente perder um tempo de uma estruturação de um processo, a realização de um processo seletivo, a chegada e adaptação de uma pessoa e depois isso não dar certo, isso não funcionar, só aí a gente já tem um argumento para falar que é muito caro a gente perder uma pessoa prematuramente por um erro, uma falha de processo. Um processo mal estruturado, ele traz perda de tempo e ele traz também perdas financeiras de resultado. Uma, porque se a pessoa está saindo, né, precocemente da empresa, não teve tempo de gerar resultado para a empresa. Ela chegou para fazer algo e ela não conseguiu entregar e por isso uma decisão de saída. E outra porque a gente gasta dinheiro, muito dinheiro inclusive, numa estruturação de um processo seletivo. Desde as plataformas e as ferramentas que a gente vai utilizar, tempo, hora de um executivo, que é o líder da área, que vai precisar ser envolvido naquele processo, tempo, hora de uma área de RH e tudo mais, envolver a empresa nisso tudo, fora bens materiais, né? Equipamentos que são individuais, coisas que você entrega para aquele colaborador na chegada dele e em pouco tempo não tem mais o que fazer. Algumas estimativas falam que a gente perde quase 15 vezes o salário daquela pessoa quando é uma contratação errada, e isso é impacto direto no bolso, direto na saúde financeira da empresa, fora todo o impacto que isso gera para a corporação como um todo, para o clima da empresa, para aquela equipe que se preparou para receber alguém, aquela pessoa não foi aderente e agora todo mundo vai ter que trabalhar de novo, ou uma posição, ou acumular uma função por um período de tempo para depois passar essa função para um novo colaborador. Então, tempo é dinheiro e dinheiro está envolvido em todas as etapas de um processo seletivo. Por isso que eu sempre falo, vamos estruturar da melhor forma o processo, vamos olhar para a cultura da empresa, para os valores da empresa e trazer uma pessoa que vai estar inserida nesse contexto. Porque, querendo ou não, a cultura ela é excludente e vai chegar um momento em que essa pessoa não vai se ver mais ali. Isso pode acontecer muito rápido, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ou isso pode até levar um tempo e você vai estar vivendo ali com uma questão de produtividade, baixa performance, impacto no engajamento, impacto no clima da empresa.
Então, acertar no processo seletivo para mim é fundamental para o crescimento e para alavancar os negócios da empresa. Ótimo, é importante começar, né, Marcelo? Para além do investimento que deve ser feito nesse processo, nessa nova cultura, talvez, mas é começar, né? Tem iniciativa para, né? Às vezes são pequenas ações que podem fazer uma transformação grande, né? Bom, Marcelo, a gente conversaria muito mais aqui, eu sei que você tem muito mais para oferecer para a gente e quero até que você volte mais vezes para a gente conversar mais, porque esses assuntos também, eles nunca se esgotam, né? É preciso a gente voltar sempre a falar sobre isso, essa é a máxima do momento e cada vez mais, né? Com tantas ferramentas tecnológicas, com tantas mudanças que a gente está tendo aí no nosso cenário de comportamento também, nas relações de trabalho. Então, eu sei que você tem muito para oferecer para a gente, num outro momento a gente vai conversar um pouco mais. Mas por hoje preciso encerrar e quero te agradecer muito aí por compartilhar tanto conhecimento com a gente, pelas suas dicas, suas orientações aí, foi muito proveitoso, eu tenho certeza. Obrigado, meu caro. Legal, legal. Eu que agradeço o espaço aqui, adorei participar e pode contar comigo aí, que a gente tem bastante coisa para trocar aí, que é como você disse, as coisas estão em constante evolução e a gente está falando de pessoas e trabalho, né? Então é um casamento antigo já, como bem você disse lá no começo do nosso bate-papo. Tá certo, deu match. Obrigado, Marcelo. A gente volta a conversar mais para frente. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Volto no próximo programa. Um forte abraço, até mais.